A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição deste dia 27 de fevereiro. Comigo estão o Alberto Magalhães, o Bento Anastácio e o Ricardo Freixal. Boa tarde, bem-vindos. Alberto Magalhães, começo por ti. Hoje estás aqui connosco no estúdio e quase por troca com o Bento, não é? O Bento hoje o Bento não está aqui connosco, está à distância, tenta estar à distância. Nós temos de estar à distância antes que a coisa se dê. Alberto Magalhães, começo por ti então. Que notas trazes para o início do programa de hoje? Olha, eu trago uma série de notazinhas influenciado pela campanha eleitoral. A Mariana Mortágua é doutorada em Economia e disse o seguinte aqui um destes dias: Portugal é um país pobre porque paga salários pobres. Ora, diz-me a minha ciência económica, que é pouquíssima, não sou doutorado nem sequer licenciado, diz-me a minha ciência económica que é precisamente o contrário. Isto é, o Portugal paga salários pobres porque é um país pobre. Não consigo perceber esta inversão. Mas, curiosamente, apanhei a doutora Alexandra Leitão, que não é economista, é jurista, mas, enfim, foi a principal obreira do programa eleitoral do Partido Socialista, a dizer uma coisa mais ou menos semelhante. Precisamos de choque salarial, não de choque fiscal. Ora, se eu estou a ver... Citando o secretário-geral do PCP. Não sei se foi citação. Exatamente. Portanto, temos aqui uma geringonça 2.0 perfeitamente estabelecida com a mesma ideia. Primeiro aumentam-se os salários e depois então é que se vai tentar recuperar a economia. É uma teoria absolutamente absurda. A propósito da Mariana Mortágua. Qualquer keynesiano percebe isso, não é preciso ser marxista. Qualquer keynesiano percebe isso. Então não. Claro, está-se mesmo a ver. A propósito da Mariana Mortágua, temos a ida à sua avózinha. A avózinha não foi comida pelo lobo mau, mas recebeu uma carta e ficou toda sensibilizada. Fiquei a saber o seguinte ontem. A avózinha chama-se Doutora Laura Maldonado Rodrigues e acontece que casou com um dos herdeiros da Acral, ou seja, de uma das principais fábricas, empresas de rações portuguesas. E, portanto, para todos os efeitos, é uma burguesa capitalista e talvez uma das mulheres mais ricas de Portugal. E, atualmente, já depois de 8 anos de governação socialista, paga 400 euros na Avenida de Roma. E quem insistir em falar disto à Mariana Mortágua é de certeza fascista, diz ela. Depois tenho outra notazinha sobre Pedro Nuno Santos. Também é um especialista em economia e diz que quer diversificar o financiamento da segurança social para que este não dependa só dos trabalhadores. Ora, que eu saiba, os trabalhadores descontam 11% do seu salário para a segurança social, enquanto os empresários, ou o empresário que lhe dá trabalho, desconta 23,75%. Portanto, eu não sei onde é que o Pedro Nuno Santos foi encontrar esta do financiamento que depende só dos trabalhadores. Depois, outra coisa sobre o Pedro Nuno Santos para acabar. E sobre o Luís Montenegro, já agora. O líder socialista defendeu que a segurança social tem que ser reforçada, ou pode vir a ser reforçada com parte das receitas de novas concessões de autoestradas ou de portagens. E eu fico estupefacto, porque eu julguei que esse dinheiro das portagens era para pagar à concessionária que faz a manutenção das autoestradas. Mesmo assim não chega, se calhar. E mesmo assim não chega. Quer dizer, se vai desviar esse dinheiro, quem é que vai pagar à concessionária? A manutenção do Alcatrão e dessas coisas todas. Quer dizer, nada disto faz sentido. E menos sentido faz Luís Montenegro, no debate das rádios, o chamado debate das rádios, em que o líder socialista inventou esta, em vez de lhe chapar com a ignorância. Então você foi ministro das infraestruturas e está a dizer um disparate desses? Não. Concordou em discutir o assunto
em vez de demonstrar a estupidez da proposta. Quer dizer, estamos feitos ao vivo com... Quer dizer que também... Estamos feitos ao vivo com líderes partidários deste calibre. O Portugal não vai longe. Passo agora ao Bento Anastácio. Boa tarde, Bento, mais uma vez. Que nota trazes para o início do programa de hoje? Eu trago duas notas só e breves. Uma sobre Sua Excelência, a Senhora Procuradora-Geral da República. Ora, Sua Excelência tem que um dia deste explicar como é que demitiu 2 governos e violou, ela e os seus serviços, obviamente, violaram todas as regras possíveis e imaginárias de um Estado civilizado, já nem sequer falo num Estado de Direito, num Estado civilizado, e depois nada. Há uns cidadãos que estiveram 21 dias presos, sem terem culpa formada, sem lhes ter sido dito nada, e depois, a não ser, agora vão para casa. E a senhora Procuradora e os seus serviços, sobre isto, como aos costumes, nada se diz. Um dia destes temos que pensar muito a sério em discutir, nós, não aqui a gente que mandamos umas bocas, mas o país tem que discutir a forma como é controlado e como é que é gerido, a quem é que presta contas este pilar do regime democrático. Eu não consigo viver com alegria tendo um poder executivo e um poder legislativo democraticamente eleito, independentemente dos resultados, que nunca me agradam, e essas coisas todas. E agora o terceiro pilar, ser autoritário. Não me dá jeito. Faz-me moça. Tinhas outra nota, não é? Para terminar, tem a ver com o que continua a acontecer em Gaza. A invasão da Cisjordânia e os novos colonatos que estão a ser construídos, qualquer coisa como 3.300 novos fogos em 3 novos colonatos em zonas que são reconhecidamente pela comunidade internacional como parte integrante da Palestina. Mais uma vez, o Estado sionista está-se nas tintas para a lei internacional e depois de ter mandado todos os palestinianos da faixa de Gaza do norte para o sul, juntou-os todos no sul e agora faz tiro ao alvo a mulheres e a crianças. Da nota do Bento Anastácio, parto para o Ricardo Farixial. Boa tarde, Ricardo, mais uma vez. Que notas traz para o início do programa de hoje? Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Alberto Magalhães. E bem-vindo. E boa tarde ao Bento Anastácio e aos nossos ouvintes também. Muito boa tarde. Bom, o Bento remeteu-me aqui para esta coisa do prestar contas e do fazer justiça e da justiça e destas coisas todas. Remeteu-me aqui para o meu dia-a-dia, que não é, de forma alguma, personalizar as situações, mas porque isto diz respeito a muita gente e ao Estado em geral. Eu vou começar por aqui. Hoje de manhã, na tentativa de cumprimento das minhas obrigações contratuais antigamente com o BES e agora com o Novo Banco, naturalmente, dirigi-me para cumprir. E depois perguntei, isto porquê? As minhas obrigações contratuais, porque os ativos, os poucos ativos, os parques ativos que eu tinha, ficaram no Banco Mau. E os compromissos ficaram no Banco Mau. Bom, dirigi-me ao balcão, acrescentei mais 10 euros à prestação que tinha que fazer, porque não me estico, porque não quero esticar ali mais. E depois disse à senhora que me atendeu, digo, faz favor, eu queria que me desse aqui, porque tinha necessidade, um extrato patrimonial da minha conta a várias datas. O senhor disse, não, isto não é connosco, isso é no BES. Do BES. Eu estou aqui no Novo Banco porque vem do BES. Mas isso já acabou, isso não, o senhor tem que ir
Tenho que ir. Não vou lá nenhum. Tenho que ir à Barata Salgueiro. Não, que é isso? Estamos bom. Ao Google, não tem Google. Nem quer saber do Google para nada, tem Google. Bom, entretanto, 2 funcionários, porque nem todos são incapazes de resolver o problema dos clientes, 2 funcionários simpáticos, um por acaso que era o gestor da conta que eu movimentava, facultou-me naturalmente tudo, e eu depois tive que dizer à senhora que, olha, afinal de contas, não foi preciso ir à Barata Salgueiro nem ao Google. Vá, senhora, à Barata Salgueiro e ao Google, que eu tenho Não aqui... mandaste ao Google? Porque mandei ao Google e à Barata Salgueiro. Pronto, mandei 2 vezes, não é? Estás muito educado. Porque há felizmente funcionários simpáticos e eficientes, até no banco. Ora bem, isto tudo a propósito do quê? Voltamos à luta dos agricultores, e neste Estado que não cumpriu com toda a gente que foi enganada, quase que roubada por todas aquelas traficâncias que aconteceram em volta do BES, e que ninguém fez justiça, isto depois do então Presidente da República ter dito que 8 dias antes que não estava tudo bem com o BES. Somos confrontados, continuamos 10 anos depois, isto passa-se em 2014, continuamos 10 anos depois a ser confrontados com governantes como aqueles que o Alberto Magalhães muito bem fez aqui e sintetizou, estas rábulas, que só não dão vontade de rir porque são graves, mas continuamos aqui governados por gente que, num Estado com vícios e que nos exige compromissos burgueses, quando é pelintra. E então, no âmbito da PAC, os agricultores continuam a ser coordenados e comandados até o último pormenor. Eu estou a ver até onde é que isto chega, não é? Em termos da nossa capacidade, não só de ser agricultores, mas de sermos homens e de sermos pessoas. E isto, como se isso não bastasse, pouca capacidade de adaptação da nossa Ministra da Agricultura, que é praticamente inexistente, e que continua, como abordámos na semana passada, e eu reforço, porque a situação continua na mesma, ou pouco melhor. Foram feitos alguns pagamentos quando a senhora quer, fora daquilo que foi o calendário que já delineou na sequência do protesto dos agricultores, e continuamos aqui à mercê de gente incapaz, incompetente, que não cumpre, obrigando-nos a nós a cumprir até à exaustão, e isto não é só, este é o panorama em Portugal, a falta de compromisso de uma parte, o Estado que não cumpre, e nós somos obrigados a cumprir, porque se falharmos um dia, ou se falharmos um compromisso, cortam-nos praticamente todas aquilo que é os montantes que estamos a receber, até descobrir exaustivamente aquilo que falhou, ou aquilo que eventualmente falhou nas leis deles, e depois, mais senso-lato, a PAC, a discussão em volta da PAC, que começa a servir pouco, a contestação começa a ser generalizada, e é cada vez mais profunda, e é cada vez mais difícil produzir alimentos, ser agricultor, ser amigo do ambiente, cumprir com o ambiente e estar a competir com normas completamente diferentes. Fica a nota as regras do jogo, as notas do isto Ricardo. faz-me lembrar aqui alguns jogos de futebol. As regras do jogo não são iguais para todos os jogos. Ficaram as notas do Ricardo. Exato, ficaram as notas do Ricardo. Desculpa, Ricardo, alguém das tuas associações anda a ouvir aqui o Torto a Direito, que esta semana, pela primeira vez, ouvi falar no problema que vai haver com o Mercosul e os produtores de bovinos. Pela primeira vez nós somos muito à frente. Foi um tema tratado na semana passada. É que nós agora, não são só os agricultores, não são só os agricultores que houve. Há muita gente que dá o... Nós entramos no período de agenda do nosso programa e falamos da guerra na Ucrânia, que entrou no 3º ano. Os objetivos estratégicos iniciais de Putin eram a mudança de regime, a destruição das forças armadas ucranianas, a subjugação da população ucraniana, o controle do Mar Negro e do Mar de Azov, o enfraquecimento do Ocidente com divisões na NATO, na União Europeia e nos Estados Unidos. E destes objetivos iniciais, não sei se podemos dizer que algum esteja perto de ser cumprido.
Mas a pergunta que faço ao Alberto para começarmos esta nossa conversa: que objetivos tem Putin atualmente? Isto, estamos a falar até depois, um dia depois daquela reunião de Estados da NATO, que falam, Macron disse que era necessário encaminhar a economia europeia para uma economia de guerra. Bem, o Putin tem o mesmo objetivo que tinha e continua a tê-lo. O objetivo em larga escala, digamos assim, o objetivo geral do Putin sempre foi alargar o Império Russo, pelo menos até às fronteiras anteriores ao colapso da União Soviética. Agora, aquilo que tu disseste, os objetivos mais particulares que tu mencionaste, eu posso dizer assim: mudar o regime, desnazificar, era um dos objetivos. Bom, não conseguiu. O regime continua lá, é candidato à União Europeia e, portanto, esse objetivo não foi conseguido. Desarmar a Ucrânia, antes pelo contrário, a Ucrânia nunca esteve tão armada como está agora, embora a falta de munições seja um problema que se está a pôr neste momento. O controle do Mar Negro, bom, só se forem em barcos ao fundo, porque já lá vão 3 ou 4 e cada vez há menos controle do Mar Negro por parte dos russos. Subjugar as populações, eu diria que também não foi conseguido, porque até mesmo as populações russófonas, as populações que falavam russo e que tinham cultura russa, neste momento estão revoltadíssimas contra o regime russo, o regime de Putin, que invadiu a Rússia e que está a destruir, invadiu a Ucrânia e está a destruir a Ucrânia. Dividir o Ocidente também não conseguiu, porque apesar de tudo, apesar de todas as hesitações, cobardias, traições, o Ocidente continua mais unido do que estava antes da Rússia invadir a Ucrânia. Agora, neste momento a situação é muito perigosa porque a Europa está desarmada. Não é só a Ucrânia que não tem munições. É que a Europa, mesmo que queira mandar munições para a Ucrânia, não as tem. A Europa é um continente desarmado. E isto devido, digo eu agora, devido a um pacifismo tonto que invadiu a Europa há umas décadas atrás e que levou em muitos países ao fim do serviço militar obrigatório, ao desinvestimento. Então em Portugal é uma coisa terrível, ao desinvestimento nas Forças Armadas. Isso, praticamente, Forças Armadas tem a França e tinha o Reino Unido quando fazia parte da União Europeia e continua a ter Forças Armadas, claro, só que já não está na União Europeia e pouco mais. Portanto, fico-me por aqui numa primeira abordagem. A este tema, quero ouvir o que dizem os meus companheiros. 2 anos de conflito, 2 anos de conflito, é o 3º ano de guerra. Bento Anastácio, há mudanças nos objetivos militares. Será possível uma vitória militar sobre a Rússia? E será possível uma vitória militar sobre a Ucrânia? Eu fui daquelas pessoas e uns dias antes da invasão eu recusava-me a que ela alguma vez pudesse existir aqui aos microfones da Diana. 2 anos depois não mudou absolutamente nada em termos das geoestratégias, das políticas, de facto, das implantações no terreno, mais 100 km, menos 100 km, não é relevante. A única coisa que mudou foram os milhares de ucranianos que tiveram que partir. Milhões? Os milhares de... Milhões? Os milhões que tiveram que sair, os milhões que continuam a ser bombardeados, quer de um lado, quer do outro, porque não têm dinheiro para ir a parte nenhuma, nem a pé podem ir, porque ou encalham com a mina ucraniana ou encalham com a mina russa. E neste conflito são essas pessoas que a mim me preocupa. Nós estamos numa situação em que é a mesma coisa. A Ucrânia não pode ganhar a guerra
e o Putin não pode perder a guerra. Então, nós, a continuar este status quo, nós daqui a 10 anos, nós não, que já há de haver outra gente que para aqui esteja, há de estar aqui a falar no 13º aniversário da invasão da Ucrânia, porque isto não está no terreno, de facto, a haver grandes alterações ao nível das ocupações dos espaços e dessas coisas todas que os militares gostam muito e que fazem uns mapas e que fazem umas coisas dessas. E a única coisa que nunca aparece, nem em estatísticas, nem nos mapas, nem nos experts da guerra, todos generais e outras coisas mais, são as pessoas. Fala-se de tudo. Fala-se, e daqui a bocado, se calhar, de outra volta, falaremos dos problemas económicos e sociais que estão e quase do pé de revolta dos polacos. Falaremos de outras coisas desse tipo. Mas para uma primeira volta, o que eu tenho, o que é importante para mim são os milhões de pessoas que estão a passar fome, estão a passar, passaram finalmente, o inverno está a caminho do fim, pelo menos aqui, lá ainda não, que passam frio todos os dias. Aqueles que o meu problema são os pais que não têm uma lata de leite para dar aos filhos. E tem-se falado de tudo e de mais alguma coisa, e do Putin. Desculpem a expressão, eu quero que o Putin se lixe, ou por outra, quero que o Putin morra. Agora, o problema é que neste momento a única coisa que interessa é o espaço, e as pessoas não interessam. A minha única coisa que interessa são as pessoas. E 2 anos depois continuamos nas tintas para os milhões de ucranianos que estão a morrer à fome e ao frio. Ricardo Freixal, este é um conflito que vai no 2º ano. Inicialmente era um conflito de 3 dias, passou a um conflito que já está a entrar no 3º ano, com avanços e recuos no terreno, e neste momento com problemas de abastecimento de munições à Ucrânia por parte do Ocidente. Há um estudo que revela que apenas 10% dos europeus acreditam que a Ucrânia pode derrotar a Rússia. Isto pode revelar o quê da população europeia em relação ao compromisso e ao sentir que é necessário apoiar a Ucrânia na defesa do seu território e a defender-se desta invasão? O Luís Matias, quando começou o conflito, que é um conflito naturalmente, mas motivado pela invasão da Ucrânia por parte da Rússia, de Putin, eu também pensei de facto que era uma coisa, isso é uma coisa rápida. Portanto, a minha falta de conhecimento de capacidade bélica e da estratégia de ambas as partes levava-me a esse pensar. O Luís Matias sintetizou aqui muito bem, apresentou aqui muito bem, delineou aqui muito bem a discussão nos objetivos que poderiam ser aqueles que Putin pretendia, de facto. E se o Luís Matias delineou muito bem, o Alberto Magalhães falou muito bem também, e na opinião dele, eu partilho muito daquilo que o Alberto Magalhães disse, e naturalmente não posso também ficar alheio à minha hipersensibilidade, como o Bento referiu, de todos aqueles que, por causa da guerra, sofrem sem terem que ver diretamente ou indiretamente com o problema, não é? Mas, naturalmente, que a causa está numa ideia, num objetivo, numa mente e num objetivo de refazer, que é aquilo que o Alberto Magalhães disse, o Império Russo. Eu não sei se será só Alberto Magalhães, temo que seja só até aquilo que era o Império Russo antigamente, ou se a partir daí não poderá haver um saltinho até outros locais. E é isso que eu temo também, porque daquilo que eu conheço de Putin, e é o que me chega através da comunicação social, quer dizer, o regime faz tudo aquilo que quer, que lhe apetece, mata pessoas. Bem, não são só os ucranianos que morrem, são também os opositores a Putin que morrem. Uns morrem na prisão, outros morrem em Batmachá, outros, enfim,
que é qualquer coisa Outros de meses a hediondo. Red Bull atirou-se da É janela. qualquer coisa de hediondo hoje em dia sabermos que existem situações destas. O objetivo que eu temia e que nós tememos aqui deste lado do Ocidente, para além da análise para a conjuntura internacional, aquilo que nós temíamos de facto era que isto viesse a fragilizar por um lado a União Europeia enquanto mercado comum europeu e depois também a NATO enquanto força que eventualmente nos poderia assegurar alguma segurança que nós não temos porque não temos capacidade, desfizemos e todos os outros, os nossos aliados também desfizeram e esta Europa está nesse aspecto fragilizada. Bom, finalmente, e parece-me que, não é finalmente, desde o início, que a França, Macron, tenha tido uma posição, quiçá, mais dura, mais radical e aquela com a qual eu estou perfeitamente de acordo, que é de tentar fortalecer o Ocidente sob pena de podermos eventualmente estar sujeitos a qualquer coisa de desagradável, muito para além da Ucrânia. E nesse aspecto, talvez que este tocar a rebate de Macron possa servir para que a Europa repense a sua estratégia e eventualmente tenha que pensar, não digo uma economia como uma economia nos aspectos económicos, como uma economia de guerra, mas incluir a guerra na sua economia também, infelizmente, não é? E o problema não sei é que como vai terminar também. O problema é que o Macron fala bem, mas depois existem outros que começam... Não, mas não ajuda, não ajuda. A França tem sido dos países grandes aquele que tem ajudado menos a Ucrânia. Não tem mandado para lá. Mas de qualquer forma, grande material. Mas talvez pode haver ingenuidade da minha parte, mas aquilo que eu ouvi ontem, saído da reunião dos chefes de Estado da NATO, é surpreendente. É surpreendente. É muito bom. Mas Alberto, se calhar podemos também ir por aí, mas uma coisa é clara, é que a Europa tem pouco apoio militar, pode dar comparado com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão parados neste momento nesse apoio à Ucrânia. A Europa vai ter de resolver essa dependência? Não é só o problema militar e a falta de armamento. É também as sanções a conta-gotas contra a Rússia. Alguém já foi preso na Europa por não cumprir as sanções? Algum industrial, algum empreendedor que já foi preso, já foi incomodado por não cumprir as sanções que se estão impostas à Rússia. Ainda ontem um jornal português titulava que Portugal continua a comprar gás russo. Isto é inacreditável. Portanto, a Europa é a Europa. É a Europa em decadência, não é? Desde o princípio do século XX que a Europa entrou em decadência e continua. E não sei se terá alguma hipótese ainda a Europa de recuperar dessa decadência. O que é certo é que a Terceira Guerra Mundial é cada vez mais provável. Os russos e os chineses estão alinhados e o nosso lado, o lado do Ocidente, o lado das democracias, está cheia de medrosos. Eu ia dizer merdosos, mas enganei-me e disse medrosos. ou talvez tenha sido o contrário. E de traidores. Está cheio de medrosos e de traidores. A quinta coluna é muitíssima. Há muita gente, mesmo cá em Portugal, eu não quero nomear, mas a gente vê nas televisões e vê nas redes sociais que se não há gente paga pelos russos, parece que há. Bento Anastácio, temos uma Europa a caminhar para uma militarização inevitável? A inevitabilidade da militarização para um gajo que
que viu uma guerra e que a partir daí se tornou objetor de consciência, é complicado. Eu acho que está a caminhar para o ressurgir da corrida aos armamentos, está-se a caminhar para um aumento de tensão que não é compreensível no século XXI. Isto parece que se voltarmos atrás, não vemos diferenças nenhumas entre o pico da Guerra Fria. E a mim o que me parece importante é encontrar caminhos para, eu ia dizer a cooperação, não, mas para a convivência urbanamente aceitável entre entre os países. Não me parece que isso vá acontecer. O Putin está interessadíssimo nisso, Brento. Está interessadíssimo. Putin está? Está bem, mas os casos particulares, eu estou a falar no em geral. Sobre o Putin em particular, a minha opinião é conhecida. Portanto, eu estou a falar nas coisas em geral. E obviamente que preferia ver a Europa a investir noutros setores que não nas armas. É o que a Europa tem feito. É o que a Europa tem feito nestas últimas décadas e por isso está desarmada. O único foi o Putin. Para o Bento concluir, Bento, muito rapidamente para concluir, para passar ao Ricardo. Muito rapidamente para passar ao Ricardo. Que esta chamemos-lhe fragilidade de segurança da Europa tem a ver com uma questão base, que é a transformação da União Europeia numa congregação de Estados Federados, em que uma das coisas que já não é da responsabilidade de cada país é a segurança, assim como não é a moeda, assim como não é a diplomacia. Eu vou passar onde tu estás a chegar, eu vou passar ao Ricardo e vou fazer esse desafio ao Ricardo. Provavelmente terá que ser assim, terá que haver, já que a defesa é comum, que haja um orçamento comum para a defesa. Mas, por amor da santa, não me peçam mais dinheiro que eu não tenho para pagar mais impostos. Uma possibilidade é a existência de um exército europeu também. É algo que já foi falado por diversas vezes. Ricardo Freixal, a Europa tem mesmo de virar e vai começar a ter... será que estamos preparados para isso? E num país, por exemplo, como o nosso, que ainda tem uma memória relativamente recente de uma guerra, saber que tem de ter forças militares... ou um maior número de militares e uma população preparada para um conflito armado, caso seja necessário. Isto faz-me lembrar, parece, estamos aqui a discutir, faz-me lembrar aquele senhor que entrou em contramão na autoestrada e depois, muito admirado, disse: esta rapaziada vem todo ao contrário, não é? E aqui é a mesma coisa, quer dizer, Bento, só a Europa só tem que se preocupar neste momento com o fortalecimento da sua segurança e o investimento na defesa e no armamento, porque existe ainda, pasme-se, alguém que não respeita a norma internacional, não respeita os Estados, não respeita o direito, as fronteiras, não respeita fronteiras, não respeita nada. Portanto, hoje em dia, isto é assumido, a Europa assumiu naturalmente que tinha que assegurar outras prioridades que são elementares para o desenvolvimento, para tudo dos seus cidadãos e das suas economias, e a guerra era uma coisa que praticamente estava posta de parte a partir do momento que a Guerra Fria terminou. Quer dizer, só que houve um traidor a esta forma de pensamento, a esta forma de estar. Anormal, porque não respeita nem sequer os opositores dentro do seu Estado, e depois passa daí, extravasa, e se não for travado, e portanto tem que ser travado. Isto aqui, o Alberto Magalhães dizia há pouco, há muito tempo que eu venho a dizer isso, o Alberto Magalhães, e de facto é verdade. Quer dizer, tem que haver quem ponha a mão, de qualquer forma, tem que haver, a comunidade internacional tem que travar e acabar com esta forma de estar, porque é inaceitável, quer dizer,
os Estados de direito com respeito no plano século, do primeiro quartel do século XXI, não podiam pensar que íamos voltar aos tempos passados. E isso é que é de lamentar. E de facto, há aqui alguém que está a colocar entropia no sistema de uma forma que tem custos para nós todos. E de facto, nós temos hoje que nos preocupar com outras coisas. Devíamos ter que nos preocupar com outras coisas e deixar essa questão. E a pacificação só não acontece, Bento, porque neste momento quem não respeita é Putin e o Estado russo, enfim, que tem ideais e objetivos que não se apagaram daquelas mentes e que continuam a faltar ao respeito e a matar e a ocupar e a fazer tudo aquilo que, inclusivamente, tentaram até o pensamento. Não é? Eu, nestes anos, em relação a Putin, continuo a ter a mesma posição. E eu já aqui disse várias vezes qual era a solução. Vamos entrar no segundo tema da agenda do programa de hoje e que nos traz o Alberto Magalhães, os problemas que ainda não se falou ou de que pouco se falou e provavelmente não se falará o suficiente. Alberto, o que está por dizer? E por quem? Diz lá tu. Não, digo eu. Lembrei-me de fazer aqui um apanhado, ou tentarmos fazermos aqui um apanhado dos problemas não falados na campanha eleitoral. Já houve pré-campanha, já estamos na campanha e há coisas que continuam a não ser faladas ou então a ser faladas pela rama e coisas importantes. Eu vou começar pela cultura. Vou tentar fazer rapidamente uma resenha. Vou começar pela área cultural. Ainda não vi ninguém debruçar-se sobre o problema das comemorações camonianas. Este ano faz 500 anos sobre o nascimento de Camões. Já fez. O governo tinha nomeado uma comissária para as comemorações. As comemorações estão programadas para começarem no dia 12 de março, isto é, 2 dias depois das eleições. No entanto, o mesmo governo, esqueceu-se de orçamentar €1 que fosse no Orçamento Geral do Estado para essas comemorações. E ninguém fala nisso. Não há partidos da oposição a falar nisso. Nem o partido que está no governo fala disso. Outro ponto da cultura que eu acho importantíssimo e é silenciado já há desde 1990 que é silenciado nas eleições. O acordo ortográfico de 1990 continua a fazer estragos importantíssimos na língua portuguesa, a tal língua que é a minha pátria, a língua que é a nossa pátria. E neste momento nós temos quem escreva pelas novas regras, quem escreva pelas antigas regras, quem escreva com mistura personalizada das duas regras e quem escreva sem regra nenhuma. Quer dizer, é um autêntico disparate que para aqui vai. Depois da cultura, vou para a agricultura. A agricultura. Bruxelas está a arder e os partidos aqui em Portugal estão a ver, mas não dizem pio. Quer dizer, não tenho visto nos debates dar importância alguma aos problemas da agricultura. Temos uma ministra incompetente. Ainda hoje o líder da CAP diz que a França exigiu dezenas de derrogações da última revisão da PAC em relação, por exemplo, às medidas ambientais que vêm penalizar os agricultores. Portugal conseguiu 2 ou 3, diz o líder da CAP. Ninguém fala sobre o problema das culturas intensivas e ecologicamente perigosas, ninguém fala sobre o poder das grandes distribuidoras e das grandes superfícies sobre os agricultores, a desertificação das zonas rurais. Pronto, é isto, é o abandono até da palavra em relação à ruralidade. Depois a demografia. Outro problema é que as pessoas dizem, de vez em quando há alguém que diz a demografia é muito importante, mas a única solução que eu vejo alguns partidos darem é aceitar imigrantes prolíficos, isto é, fecundos, que tenham muitos filhos, para resolver o problema da demografia. E depois, se alguém contesta, mas vamos aceitar todos, venham de onde vierem, ilegais, sem trabalho, sem habitação,
Já não se pode discutir, porque são políticas de imigração racistas, xenófobas, etc. Isto é, há um tabu da palavra sobre a imigração. A educação, a mesma coisa. Discute-se a falta de professores ou o problema do tempo de serviço dos professores. Mas ninguém fala das remodelações que se têm feito no Ministério da Educação. Olha, ainda hoje, por exemplo, foi noticiado que há uma comissão consultiva que agora sugere unir o primeiro e o segundo ciclo do básico e fazer 6 anos com vários professores e não sei o quê. Ninguém discute isso, nem se ouve falar. Os partidos ou não sabem mais do que o problema dos professores, não sei. Depois sobre política. Eu agora vou ser mais rápido. Sobre política. Ninguém fala sobre... Podia dar uma outra oportunidade ainda, mas... Sobre a revisão constitucional, zero. Sobre a lei eleitoral, importantíssima e que merece uma revisão, zero. Sobre a organização da justiça, generalidades básicas. Regionalização. O PS propõe um referendo. Ainda não ouvi grande coisa sobre isso. Internacional. O futuro da União Europeia, zero. Defesa nacional face à situação atual mundial, zero. Face à situação catastrófica das Forças Armadas sem militares e sem armamento, zero. Isto então... passámos uma semana, pelo menos, a perguntar a Luís Montenegro o que fará se perder as eleições. O que é interessante, porque devia-se talvez perguntar o que fará se ganhar as eleições. Mas sobre estes temas todos que eu aqui enunciei, zero. Bento Anastácio, com esta ausência de palavras, vale a pena falar de eleições? Bem, eu não vou falar de eleições, porque não me apetece falar de eleições, mas vou falar de uma outra coisa que o Alberto esqueceu e que a gente normalmente aqui tem esquecido de falar. Vou falar de liberdade. E vou falar de uma coisa importantíssima que se chama liberdade de expressão. Vou falar de uma coisa importantíssima que se chama liberdade de informação. Vou falar de uma coisa que se chama direito de escolha à informação a que se tem acesso. E para que o cidadão tenha acesso à informação, porque não é só defender que o cidadão tenha o direito de acesso ao médico público ou ao médico privado A, B ou C, ou se outras coisas. Eu quero ter direito a escolher a informação que ouço, tenho direito a escolher o tipo de informação que quero aceder. Isto tudo porquê? Porque quem de facto eu ouço e quem de facto as pessoas ouvem e quem de facto tem ligação com quem está à volta são as rádios locais e que continuam a ser excluídas financeiramente destas coisas. O atrofiar uma rádio, seja ela qual for, e cada uma terá o seu estatuto editorial, etc, etc, e daí eu poder escolher entre uma rádio que tem o estatuto editorial como a nossa ou escolher outra rádio qualquer. Eu não consigo perceber e não vi, eu não tenho paciência para os debates e pouco vejo. Eu não consegui que alguém de algum partido conseguisse explicar porque é que uma rádio como a nossa não passa tempos de antena e uma rádio nacional que só passa música passa tempos de antena. Isto pode parecer estar a puxar a brasa à casa, mas não é. É o direito que a população tem de acesso à informação, sem ser a informação massificada, sem ser a informação dada pelo dono e distribuída pelos diversos canais. Eu não sou obrigado a ter que ouvir as rádios nacionais que fazem um trabalho
algumas delas meritórias, muito poucas, mas também tenho o direito de exigir que quem faz informação junto a mim não seja economicamente cerceado, porque o cercear economicamente as rádios é cercear economicamente a democracia, porque põe em causa a liberdade de expressão e o direito à escolha da informação. O Ben tocou num aspecto pertinente, naturalmente ligado aos órgãos de comunicação social, e há outros, e tem sido assim pertinente nos últimos sobretudo ao direito à informação. E neste caso o direito à informação que acaba por ser certificada, e aqui dizemos certificada porque os órgãos de comunicação social, como a rádio, a televisão ou a imprensa, têm de cumprir regras e leis que mais nenhum outro tem de cumprir, mesmo. Ricardo Freixal, com estas ausências, se calhar os candidatos locais não se conseguem dar a conhecer, não ficam coisas por falar. O Alberto dizia que os problemas que ainda não se falou, mas assim também não se, mas também é assim também não se fala de cá, não é? Alguns já os conhecemos porque nos apanham cansados, ou seja, que são sempre os mesmos, não é? Eu estou já várias vezes aqui abordei e penso muito nestas coisas e ontem por acaso houve um comentador qualquer que eu ouvi assim en passant que expressou a mesma opinião, ou seja, eu penso que este sistema está a chegar, está esgotado e há sintomas nítidos desse esgotamento, uns pelo esgotamento de vários níveis e outros por aquilo que é a nossa cada vez menor capacidade de intervenção ao nível decisor. E isto vem de baixo e vai até acima. Portanto, penso que este cercear, que não é deliberado, não é legislado, mas é-nos imposto de uma forma propositada. Portanto, eu penso que isto faz parte de uma estratégia para nos colocar a nós cada vez mais longe dos poderes de decisão, cada vez mais mal informados e cada vez com menos opções de escolha e cada vez com menos capacidade, eventualmente. Se bem que isso é muito difícil nos dias de hoje, era mais difícil, ó Bento, no tempo do diário, em que não tínhamos a verdade a que temos direito. Aí era mais difícil. Hoje não. Não parece que nessa altura... Foi uma bucha. Nessa altura só nos cortaram o pensamento, a raiz ao pensamento, não puderam, não é? Bom, mas nessa altura era muito mais difícil. A Gaiola Aberta continua a sair, a Vera Lagoa continua a escrever. Bento, às escondidas, isto era tudo comprado às escondidas. Se me apanhassem com a rua debaixo do braço, davam na cabeça. Se eu deixasse. Quantas vezes eu fui agredido por trazer o diário debaixo do bolso? Nada. Isso era lá em cima no norte. Apoio. Aqui só fomos todos obrigados a ler o diário que calhou. Bom, era uma bucha, foi uma bucha, Bento. Era bem melhor que o Correio da Manhã. Foi uma bucha. Isto para dizer o quê? Que Bento, de facto, aquilo que Correio da Manhã. Aquilo que nós queremos. Não, claro que não, isso é desinformação. Isso faz parte da estratégia, Bento, que eu não quero também. Exatamente, estamos de acordo. E eu meti esta bucha porque, ou seja, não me podia esquecer agora da verdade a que temos direito. Sempre fui por ela também. E sou. E, portanto, eu penso que e nesta conjuntura, nesta entourage, não faz falta fazer manifestos eleitorais, ou fazem-se muito em 3 ou 4 linhas, en passant, simplificam-se, não faz falta apresentar programas eleitorais e não fará falta sequer ministros da agricultura competentes, nem ministros da educação, nem da cultura, nem de nada. E, portanto, estamos perante a necessidade, para mim, há necessidade de uma mudança de paradigma. E isto é fundamental, porque sabe quem se sente cómodo neste status quo é o aparelho, é a malta do aparelho, é a gentinha, são os mesmos que, mesmo que não sejam publicitados aqui na Rádio Diana e nas outras rádios locais, com os quais eu estou naturalmente solidário, eles impõem-se a mesma, porque andam ali num grupo restrito e movem-se e manietam dessa forma. É mais fácil conduzir meia dúzia de
debates televisivos, radiofónicos, do que ser toda a gente, todo o pagode a opinar. É o ragamuffin, não é? E eles não gostam disso. E, portanto, vão cortando, e qualquer dia se calhar até não votamos. Eles pensam, não, falando assim, pensa que vai votar assim, então votam por nós. E resolve o problema, não é? Até que isto acabe. Alberto Magalhães, será que ainda se vai falar de alguma coisa durante a próxima semana? Não sei, deixa lá ver. Eu acho que não sei se vão continuar a perguntar ao Luís Montenegro o que fará se perder as eleições, ou se inventam outra coisa qualquer para substituir esse tema. Depois, até os comentadores, eu estou a ouvir e não esmiuçam o problema, não. Dão 7, dão 6, dão 8, dão 9. Eu dou 7 ao Montenegro e dou 6 ao candidato do PS, porque não sei o quê. É política espetáculo. É o show, é isso. Nós vivemos na sociedade do espetáculo. Pobre, espetáculo pobre. É um espetáculo cada vez mais pobre. Mal frequentado. Como dizia a Montenegro, para salários baixos, temos espetáculos pobres. Exatamente. Se calhar, não, era tauromaquicamente. Começaram a assobiar o falecido, coitado, e presta aqui a minha homenagem, Ricardo Chibanga, e ele disse: se calhar querias por conta de 500 ver torear como o Paquirri, não? Exatamente. Não pode ser. É política espetáculo, e nós aqui também de vez em quando fazemos o nosso espetáculo. Também. Bento, tudo bem, é? Para estarmos sintonizados com a onda. Tudo bem, mas eu queria perguntar ao Bento se estamos só a tratar de espetáculo. Infelizmente, o que nós vemos é isso. Até porque, primeiro, os protagonistas são de fraca qualidade. E são pessoas com discursos absolutamente opos e que não conseguem motivar as pessoas a ouvi-los mais que 3 minutos. Portanto, e depois o espetáculo em si também é fraco, porque quando se vai ver um espetáculo televisivo como um debate, pressupõe-se que se vai ouvir duas pessoas trocar ideias sobre o que quer que seja. Sobre o Benfica, o Sporting, a Azeitona, o que quiserem. Não é estarem ali a dizer meia dúzia de banalidades que toda a gente ouviu e que disseram há meia dúzia de meses vêm dizendo a mesma coisa sem nenhuma alteração, e depois, quanto mais não seja, podiam tentar brilhar pela forma. Aparecem cidadãos que nem duas conjugações verbais seguidas conseguem fazer, quanto mais duas ideias. Nós temos uns atores políticos que são demasiado maus para ser verdade. Como que raio nós podemos aspirar a que no dia 11 as coisas sejam diferentes, para um lado ou para o outro, seja para cima, para baixo, para todo lado? Se nós olhamos para aquelas pessoas e nenhum deles me dá garantias de ser capaz de governar esta coisa. Não tem qualidade. Quer dizer, eu não comprava, eu se tivesse uma empresa, não punha nenhum destes líderes partidários a geri-la, porque a coisa ia correr mal. Nós temos e este é um dos grandes perigos da democracia, um dos grandes perigos para a liberdade, é que quem tem informação, quem tem competência, quem tem know-how, não está a aturar. Agora não é por ele estar aqui, não é por ele estar aqui a fazer o programa connosco. Professor, doutor, engenheiro Ricardo Freixal, em alguma circunstância seria ministro? Desculpe, Bento, eu estava aqui. Bento, desculpa lá, diz lá, porque eu não. Estava aqui a falar na qualidade dos políticos que temos e nos técnicos e nas pessoas com formação e com know-how na área, se algum deles está na disposição de ser ministro. E perguntei ao professor, doutor engenheiro Ricardo Freixal, se aceitava ser ministro.
Não, até porque já não tenho idade para isso. Não é? Pois. Está resolvido. Eu ainda queria dizer uma coisa em resposta ao Bento. Não, estaria muito grato, atenção, isto não é soberba, estaria muito grato Mas se eventualmente se lembrassem de mim. Ficaria grato, Deixa eu ouvir, mas não, porque eu não tenho balada, não tenho balada. Sim, Bento, Quando chegaram ao pé de ti e te disseram, anda cá ser diretor regional da agricultura, ouvimos o Ricardo. Não, mas é que é assim. O Ricardo. É assim. Sim, Não, percebi que o Ricardo deixou isso. Não estou a cometer nenhuma inconfidência. Mas toda a gente sabe que o Ricardo Freixel foi convidado para ser diretor regional da agricultura. E, ele sabe muito bem, e toda a gente sabe muito bem a resposta que ele lhes deu. Não, em tempos idos, por um ministro competente, que era o falecido engenheiro Sevinhado Pinto, fiquei naturalmente grato por terem lembrado de mim, mas não podia porque optei por uma carreira completamente diferente. Tive pena de ter dito não ao senhor porque eu achava competente. Agora, neste momento, quando me perguntaste somente se eu fosse por esta ministra, naturalmente diria logo que não, não é? Então, só para terminar, temos de terminar o tema, mas o Alberto queria acrescentar ainda algo. Hoje o Alberto faz o papel do Ricardo noutros programas. Eu acho que não era eu que devia ter a última palavra neste tema. Aqui, como já fizemos 2 voltas, já não tinhas palavra nenhuma. Olha agora. Mas tem tempo ainda, não, o Alberto, sou eu. É uma coisa muito rápida. Eu ia responder ao Bento dizendo assim: e resta saber se Portugal merece políticos melhores. Isto é, nós é que temos escolhido estas coisas todas, não é? Não sei, eu lembro-me agora lembrei-me de uma figura que existia em económicas, não sei se ainda é vivo, se ainda existe. Nesse tempo éramos jovens, ele era anão anão e anarquista, mais ou menos. E um dia, todos somos aqui um bocadinho. E um dia tentou candidatar-se à presidência da República e já tinha esquematizado o cartaz. O cartaz era a fotografia dele, anão, e com o slogan: para um país de merda, um presidente de merda. E por aqui me fico. Bem, e assim chegamos ao final deste Torto e Direito na DNFM, com o encontro marcado consigo para de hoje, 8 dias. Já viu que promete, pois, com o Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixel. Tenha a continuação de uma boa tarde. Saúde! A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixel. Realização de Luís Matias.